No vídeo de hoje, Por Dentro do Carnaval, um texto escrito por Miguel Vaz e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O espírito de competição que envolve os festejos de carnaval sempre mancha as páginas dos jornais com cenas de violência e crime. Durante esses dias, o índice de mortes registrado no Brasil é simplesmente assustador e cresce de ano para ano. A introdução de uma festa de oposição anterior aos dias de abstinência que a Igreja Católica prescrevia parece ter suas origens num paralelo religioso primitivo que festejava a chegada da primavera, em que, a exemplo das posteriores bacanais e saturnais romanas, se permitiam certas libertinagens em honra à natureza. Nessas festas misturava-se os prazeres físicos com os ditos espirituais, e os primeiros quase sempre prevaleciam em razão dos desregramentos provindos da ignorância e da ausência de freios. Identificados nos séculos XI e XII pelos termos latinos carnem levare e carne levare, esses folguedos tinham a significação de abstenção da carne, como para designar as vésperas da quarta-feira de cinzas, isto é, o dia em que se incentivava a abstinência desse alimento exigido pela quaresma. Se esta não fosse uma questão puramente alimentar, seria ainda assim desmentida pelo transcurso das comemorações. Conceito: o carnaval é constituído de festividades populares promovidas habitualmente nos 3 dias anteriores ao início da quaresma, do domingo da 50ª até a terça-feira gorda. Ao lado do caráter festivo de que se reveste, caracteriza pelo disfarce, pelas danças, cantigas e pela permissividade. Ao tempo em que começava a restringir-se na Europa, fim do século XIX e princípio do século XX, o carnaval firmava-se no Brasil como festa popular. O entrudo vindo de Portugal consistia no folião atingir aos demais com águas perfumadas, limões de cheiro, seringas e bisnagas, e acabou sendo proibido devido à agressividade que gerava. Com a reação dos atingidos, quase sempre pessoas que não participavam da mesma euforia. Zé Pereira. Com a intensificação dos clubes, dos teatros, hotéis e agremiações, surgiram os bailes de máscaras, iniciados pela atriz italiana Clara Del Maestro em 1840 no Hotel Itália, hoje Cinema São José, na Praça Tiradentes, ex-Largo do Rócio. O carnaval de rua foi iniciado pelo sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes, o Zé Pereira, que em 1848 saía pelas ruas acompanhado de um grupo que manejava objetos à guisa mais de barulho do que de arte. Com eles surgiram os blocos, cordões e as músicas propriamente carnavalescas. Em 1900 surgiram as críticas musicadas e as músicas de protesto, os carros alegóricos e os satíricos. Máscaras. A partir de 1930, as máscaras e as fantasias passaram a rarear, já em razão do encarecimento do custo de vida, que impôs a redução das despesas supérfluas. Em decorrência, começam a aparecer as vestimentas sumárias, quase sem enfeites, para não tolher a liberdade dos carnavalescos interessados mais no pula-pula do que no suntuoso das vestes. Um outro folião, ainda hoje, insiste nas fantasias de monstros, morte, palhaços, anjos e arlequins.
A maioria aderiu ao travesti, homem vestido de mulher e vice-versa. Escolas. As escolas de samba, ponto destacado do carnaval de rua, começaram a surgir em 1928 no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, com um bloco, o Deixa Falar, que adotou o nome de escola em razão da escola normal existente na localidade. Para os integrantes do Deixa Falar, a sua contribuição cultural seria ensinar o povo a sambar e dançar. Outras escolas surgiram e a necessidade de espaço as impulsionou para a Praça 11 de Junho, onde o carnaval foi por muitos anos centralizado. Embora nos diversos bairros do Rio de Janeiro ainda haja movimentação dos que preferem não locomover-se para longe. O advento da televisão contribuiu também para a retenção no lar daqueles que não tomam parte ativa no carnaval. O aumento dos carros no centro da cidade levou as autoridades a retirarem o desfile carnavalesco da Praça 11, que já não é mais uma praça, mas um cruzamento rodoviário, e levá-lo para uma rua transversal, a Marquês de Sapucaí, onde eram armados palanques removíveis para assistência. No local foi construído o sambódromo, em estrutura de cimento armado, de caráter permanente, cujo bojo interior, a administração pública, vai abrigar escolas públicas, repartições públicas, creches e outros benefícios. Essa medida, segundo as mesmas autoridades administrativas, vai reduzir os gastos que vinham sendo efetuados com os palanques anteriores. Turismo. Não há que negar que o folclore carnavalesco atrai muitos estrangeiros ao Brasil, principalmente às grandes capitais, aos pontos turísticos, mostrando a falsa alegria que caracteriza estes dias. O brasileiro é tido como um povo alegre, descontraído, que não liga muito para as agruras da vida, principalmente o carioca, de quem se diz que não leva nada a sério. Muitos dizem que o carioca vai até o minuto de silêncio. Por isso o carnaval dá aquela impressão de que tudo vai bem, apesar da nossa maior inflação e da nossa colossal dívida externa. É assim que o nosso povo é visto e quer continuar sendo visto, aparentemente, isento das misérias verificadas em alguns países, onde a guerra e as revoluções são permanentes e o povo vive sob o tacão de ideologias destruidoras. Efeitos danosos. Mas a ótica complacente que pretende mostrar o carnaval como uma festa do povo e para o povo, não mostra, porém, os efeitos danosos que a euforia, os cânticos, o luxo, em certos casos, escondem durante as honrarias ao rei Momo. Este extravasamento lúdico, essa cantoria toda, fica nesses 3 dias a serviço de forças satânicas. No seu contexto, o carnaval causa uma série de prejuízos morais e materiais, arrastando gente nova e gente velha, pobres e ricos, mestres e analfabetos, patrões e subalternos para o abismo. Violência. O espírito de competição que envolve os festejos de carnaval sempre mancha as páginas dos jornais com cenas de violência e crime. Durante estes dias, o índice de mortes registrado no Brasil é simplesmente assustador e cresce de ano para ano. A mortandade infantil ocorre devido ao abandono dos filhos pelos pais, em casa ou na rua, para que estes possam divertir-se sem qualquer impedimento. Os crimes passionais, por diversos motivos, todos ligados direto ou indiretamente ao carnaval, aumentam consideravelmente nesses dias. Crimes contra o pudor e promiscuidade. O crescimento do custo de vida e a liberação dos costumes aboliram quase completamente as fantasias e até mesmo o vestuário, que se reduz a peças mínimas nos homens e nas mulheres. A quase nudez toma conta das avenidas e ruas. Nos clubes e ambientes fechados, a televisão tem sido proibida depois da meia-noite devido à imoralidade dos foliões.
E isso nas mais altas classes, pois só elas podem pagar os astronômicos preços da entrada e do que se consome no interior desses ambientes. Aonde a televisão não vai, a coisa parece ser muito pior. Afora estas denúncias dos ambientes fechados, a promiscuidade do carnaval nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, avança pelas ruas sem respeito pela família e pela religião. Bebidas alcoólicas, violência e imoralidade imperam entre os jovens e adultos. As cenas que podem ser presenciadas até pelas crianças nas ruas, jardins, praças e nos transportes são indescritíveis. Drogas. Desse ambiente de irresponsabilidade, aproveitam-se os vendedores de bebidas, os atravessadores de toda espécie de drogas, os praticantes de lenocínio e de outras irregularidades que, em seu comércio malsão, visam com prioridade a juventude. E tudo isso sob música estridente, sob os batuques ensurdecedores nos salões luxuosos ou nos antros disfarçados em clubes, numa falsa alegria, da qual todos procuram tirar o maior partido. Dessa mistura de prazer e dor, de alegria e tristeza, alimentam-se os jornais, as revistas, o rádio, a televisão, noticiando cada passo do momismo que se agrava inapelavelmente à medida que as horas vão passando. As famílias. Em meio a esta confusão, é possível divisar entre os sabidamente irresponsáveis, austeros chefes de família, que durante o restante do ano defenderão com unhas e dentes e com armas as filhas donzelas que na festa da total liberação pulam irreconhecíveis durante o carnaval. Envolvidos na balbúrdia, pais e mães nem se lembram da honradez das mocinhas estudantes que, sobraçando montanhas de livros, dirigem-se todos os dias para as aulas nos ginásios, colégios e universidades, ostentando faixas de gente honesta. Durante a festa da carnalidade, entre a malandragem e a marginalidade, sendo contadas com viciados e todo tipo de degradados morais, nem elas, nem seus pais se lembram do nome que mais tarde terão que continuar a defender. Nem se lembram da religião que dizem professar o ano inteiro, assistindo missas, sermões e conselhos que seus guias espirituais, mal ou bem, se esforçam por incutir-lhes. Isto quando não acontece deles estarem também ali misturados com elas e com o restante de inconsequentes foliões no carnaval, esquecidos de sua posição de guias de cegos, instrutores de meninos. Romanos 2, do 19 ao 23. Saldo negativo. As estatísticas do carnaval são sempre assustadoras. O índice de violência sexual tem o seu maior número nesta época. Prisões por roubo, assalto, ferimento a bala ou arma branca são incontáveis. Os atropelamentos, os pisoteamentos, os arroxos no meio da multidão, os arrombamentos de casas e apartamentos deixados sem vigília são inúmeros. O trabalho da polícia, dos bombeiros e dos hospitais não dão conta das ocorrências funestas. A ilusão desses 3 dias, em que tudo é permitido, ou quase tudo, só se verifica quando o vendaval termina, deixando seu rastro de pranto e de sangue, de prejuízo e de morte. Pesando os prós e os contras, os fatos mostram que não passou de uma grande loucura o que muitos julgavam tratar-se de uma inocente festa do povo e para o povo. Sai dela, povo meu! Diante dessa festa demoníaca, a posição dos evangélicos é de alertar os desavisados.
A ilusão do carnaval se transforma na morte e perdição eterna de muitos. Nesses dias, a Igreja abre suas portas para que os crentes tenham um abrigo seguro, longe de toda esta confusão. A nossa juventude, ocupada com a obra de Deus, nem vê os infaustos acontecimentos desta festa diabólica, a não ser pelo noticiário. Os efeitos dessa Babilônia, contra a qual o próprio Senhor Jesus lança a sua mais alta condenação, Apocalipse 18:4, não têm poder sobre a mocidade salva por Cristo e lavada no seu sangue, pois ela está guardada nos átrios dos templos do Senhor. Enquanto o mundo se entrega à dissolução, são realizados nesses dias cultos, palestras, congressos, estudos bíblicos e reuniões de oração que livram os nossos jovens de serem atingidos por essas atrações mundanas. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados, ficamos livres dos efeitos perigosos dessa injúria espiritual que atinge aos que não conhecem ainda a salvação em Jesus. Nosso convite é que os jovens e adultos que desejam escapar das garras malignas do carnaval e de suas artimanhas procurem as igrejas evangélicas, onde a palavra de Deus é pregada. Cristo é o refúgio daqueles que se hão de salvar do inferno. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.